Amado e Mestre Jesus, amigos e benfeitores que nos auxiliam nessa atividade, elevamos os corações em prece, mais uma vez para agradecer-te, Senhor, as oportunidades que nos têm sido concedidas, de buscarmos a compreensão da nossa própria vida, com base na revelação espírita, que muito nos tem auxiliado em nosso encaminhamento de vida. Agradecemos igualmente a presença e assistência dos amigos e benfeitores, rogando que eles possam nos favorecer para que possamos daqui sair com propósitos novos, diretrizes mais seguras. Aproveitamos, como sempre, os nossos momentos de prece para pedir pelos corações que atravessam momentos mais difíceis, que sejam eles amparados e socorridos. E se rogamos por eles, se rogamos por nós, se pedimos por esta casa que nos serve de porto seguro, de orientação, rogamos também por essa casa maior que é a nossa terra, nesses momentos tão decisivos da grande transição. Que a tua paz, Mestre querido, nos envolva a todos e que o nosso estudo transcorra em clima de paz e serenidade, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Não, né? Todos somos velhos de casa. Ok. Para aqueles que não nos conhecem, eu estou vendo alguns rostos para mim diferentes. Meu nome é Edé Corrêa. Só deitamos o nosso nome no quadro para favorecer o processo de participação, tá? Importante que haja participação, o estudo inclusive ganha outra dinâmica, né? Importante a gente. Bom, como todos sabem, se todos, ninguém é novo aqui na atividade, nós estamos dando sequência ao estudo, melhor aquela capa, né? Essa aqui é mais antiga. Dando sequência aos estudos da obra Justiça Divina, que é uma psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier, e a mensagem do Espírito Emmanuel, tá? O Emmanuel, como nós sabemos, a respeito dessa obra, ele vai trabalhar o livro O Céu e o Inferno, né? Ou seja, o livro Justiça Divina é um estudo sobre o livro Céu e Inferno. E o item que o benfeitor escolheu para a página de hoje está na primeira parte, no capítulo 12, no capítulo 9, no item 12, tá? Do livro O Céu e o Inferno. Muito bem. O título da página que o Emmanuel traz para nós é essa que está aí projetada, Falibilidade. Como nós falamos de participação, eu quero já puxar vocês um tiquinho. O que representa essa palavra? Falibilidade. O que essa palavra significa? Factível de erro. Oi? Pessoas que são falíveis, né? Aquele que traz a qualidade ou a possibilidade de errar, de falhar. Não é assim? Muito bem, é isso mesmo, né? Muito bem. Se nós trouxermos esses conceitos, né? Falhar, errar, se equivocar, para o terreno religioso, normalmente nós encontramos uma palavra que a substitui. Quem ajuda? Como são considerados os erros? Pecados. Obrigado. Né? A palavra pecado, de alguma forma, ela sintetiza esses conceitos de falhas e erros, particularmente nos terrenos da religião. Né? Por que a gente inicia falando um pouquinho disso? A palavra pecado, particularmente para nós os ocidentais, os religiosos ocidentais, essa palavra ganhou um peso muito forte na nossa experiência, não sei se vocês concordam. Né? Porque quando você fala de um erro, pelo menos para nós, soa, né, que se compararmos a pecado, uma coisa muito maior e mais grave. E viemos de escolas, isso ao longo de milênios, né, que cultivaram ideias muito complexas em torno desse termo pecado. As igrejas e escolas fundamentalistas, né, principalmente quando a gente fala de fundamentalistas, nós estamos falando de instituições que são, quando eu falo fundamentalismo, está relacionado, principalmente no terreno religioso, às interpretações muito literais das Escrituras. Né? Muitas dessas instituições, inclusive, colocam
né, ameaçam as pessoas que têm falha com o fogo do inferno, não é assim? E isso, gente, foi construído ao longo de muito tempo para muitos de nós. Então, hoje a gente entende de forma diferente. Mas para tirar isso, né, da nossa intimidade, tão somente com um conceito novo, leva um tempo. Então, embora um conhecimento hoje, muito mais aclarado, que vem através da revelação espírita, nos mostre um conceito diferente no capítulo das falhas, ainda trazemos de retaguarda uma cristalização em torno desse pecado, da gravidade dos erros. E isso vem trazendo para nós, para muitos de nós, complexos de culpa, expressões de insegurança e de medo, né? Aliás, isso remeteu até às questões do nosso processo educativo. A gente ameaçava os nossos filhos com o Papai do Céu, né? Papai do Céu vai te castigar. Você vê como é que isso está arraigado até na nossa cultura, né? Pois não? Você vai para o inferno, essa ainda é mais pesada ainda, né? Você vai para o inferno, né? É interessante porque no nosso meio a gente sofisticou um pouquinho, né? Você vai para o umbral, não é assim? Nós sofisticamos um pouquinho, a ideia recente um pouquinho dessa cristalização, mas é mais ou menos isso. Bem verdade que, mesmo na concepção do umbral que nós brincamos aqui, não existe o inferno irremissível, né? Que foi, de alguma forma, pregado por algumas instituições no passado. E é isso que Kardec vai no livro Céu e Inferno, de alguma forma, ressignificar. Tá? Ele vai desmistificar essa ideia de que existe um inferno, você pecou, vá para o inferno e ali é irremissível, você não tem condição de se redimir, se melhorar, se modificar. É isso que, de alguma forma, aquela obra vai tratar, acima de tudo. Tá? Muito bem, mas quando a gente fala, então, dessa expressão da cultura e do pecado, né, como um grave erro, qualquer que ele seja, é interessante que as próprias escrituras sagradas, e nós podemos voltar lá na retaguarda, elas tratam a questão de uma forma diferente. Então, mesmo dentro do fundamentalismo, é interessante, porque os textos, mesmo os literais, eles falam de expressões diferentes. Então, isso aqui está lá em Ezequiel, e isso é explorado por Kardec no livro Céu e Inferno, tá? Nesse item que ele explora. Então, ele vai retirar lá do Velho Testamento, né? Está lá em Ezequiel 33:11, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do pecador, mas em que o pecador se converta do seu caminho e viva. Observe que a concepção é diferente daquela de achar, né? Você errou, vai para o inferno, pá, de cabeça para baixo, a gente inventa laje fria, sei lá o que mais. A gente inventou tanta coisa em torno desse conceito, né? E, na verdade, mesmo lá na retaguarda, mesmo dentro das suas expressões simbólicas do Velho Testamento, nós vemos que existe a expressão da misericórdia que está aqui desenhada desde as Escrituras do Velho Testamento, né? Deus não quer a morte do pecador, mas a sua redenção. Podemos simplificar dessa forma, né? E quando a gente vai pesquisar um pouquinho em torno desse termo, pecado, né? Se a gente for na etimologia da palavra, ou seja, na origem que deu, né, que deu a nascente a essa palavra pecado, nós vamos encontrar algumas significações interessantes. Porque pecado significa errar o alvo, sair da rota, dar um passo em falso, tropeçar. Não é? Olha uma concepção um pouquinho diferente. Aí eu cometi um pecado. Bom, o que você está querendo dizer? Foi uma coisa extremamente grave? Ou você errou o alvo? Desviou um pouco da rota, né? Deu um passo em falso, tropeçou? É uma concepção bem mais leve, né? Então, acho que a página do Emmanuel vem fazer um convite nesse sentido, da gente ressignificar o chamado pecado, as nossas falhas, para que, em meio à nossa trajetória, consigamos viver de uma forma mais leve, um pouquinho mais leve, né? Recordando o nome de um livro que até que foi estudado, em fazermos a nossa reforma íntima sem martírio, né? Sem processo de autoflagelação, de autopunição. Precisamos de ressignificar os processos de sofrimento e de erros na nossa vida. Tá? Acho que a página fala bastante sobre isso. Eu vou trazendo, se alguém quiser interromper, fique à vontade.
Olha lá, né? É só uma expressão simbólica, tá? Errar o alvo. Isso aqui é pecado. Tentei acertar, errei o alvo. Todos nós somos suscetíveis de falhas, todos indistintamente. Todos somos suscetíveis de falha. E às vezes erramos com a melhor das nossas intenções. Isso também acontece, né? Às vezes vão surgir encruzilhadas, vou para lá ou vou para cá. Né? Dúvida surge, insegurança. Nós podíamos brincar com vocês aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. Tomara que ele volte no lugar certinho, senão vai atrapalhar tudo, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Isso aqui é uma bola. Acho que todo mundo conhece, não conhece? É uma bola, tá? Aqui é Vocês vão ter que adivinhar isso aqui, porque eu desenho bem para danar, só você vendo, né? Deu para saber o que é? Então tá bom. Esse aqui então vai ser desafiador, né? Nossa Senhora, hein? Dá para dar uma ideia? Eu pergunto para vocês, qual que é o maior? Oi? Ah, mas não, isso é uma prova lá, você não vai poder perguntar ao professor, não, está lá na prova. Deixa eu fazer esse bico direito aqui, está lá na prova. Professor, pode fazer uma... perguntar? Não é? Se perguntar para uma criança, vai dizer que é a bola, para um adulto que é um avião. Diz que essa experiência aqui foi real, nós estávamos pesquisando, e foi feito junto de crianças. Tá? E foi a criança que falou para o professor que o maior era o avião. E olha que aquele avião ali está grande, porque na experiência desenharam um avião pequenininho, uma bola gigante, e perguntaram para a criança e ela disse, não, o maior é o avião. A professora, mas espera aí, né? Por que o avião? Eu falei, ó, professora, eu vou te falar com toda sinceridade, eu conheço uma bola. E meu pai me levou no aeroporto. Se a senhora não conhece o tamanho do avião, vou te falar, a senhora não está bem não, porque é muito maior do que uma bola. Não é? Então, às vezes, nas questões mais simples, eu estou falando de forma jocosa, né? É só para mostrar que depende da perspectiva que se observa as coisas. E aí você traz, né, uma concepção nessa ou naquela direção. Traz isso para a vida, né? Às vezes tem perspectivas diferentes, tomadas de decisão diferentes, porque a perspectiva de observação é uma, me leva a uma decisão. Se a perspectiva é outra, pode levar a uma decisão até contrária àquela tomada. Não é assim? E qual está certa? Qual está errada? Não é? Então é interessante a gente começar a pensar nisso, porque tudo isso é campo de experimentação, né? De vivência. Eu não vou fechar qual que é maior não, tá? Eu acho que é o avião, no plano prático, mas aqui no objetivo poderia ser a bola. Então isso é importante a gente trazer para o dia a dia, né? Para a gente ressignificar os nossos erros, que às vezes, como dissemos, às vezes com a melhor das intenções, nós damos o tiro errado, né? Nem sempre é fácil acertar. O Emmanuel vai trabalhar isso nessa página e uma frase muito significativa para nós, olha lá. Esse capítulo 67, é o benfeitor dizendo, até que o espírito se integre no infinito amor e na sabedoria suprema, em círculos de manifestação que por agora nos escapam ao raciocínio, a falibilidade, né, a possibilidade de erro é compreensível no campo de cada um, tanto quanto o erro é natural no aprendiz em experiência na escola. Uma frase tranquila, né? Mas vamos entender pelo menos aquela parte primeira ali. Até que o ser, né, o espírito se integre no infinito amor e na sabedoria infinita. Em círculos de manifestação que por agora nos escapam ao raciocínio, o Emmanuel dizendo que a concepção desses espíritos que já vivem nessa esfera foge à nossa capacidade de análise, né? Nos escapam ao raciocínio. Então, de que espíritos vocês estão falando? Né? O Éder, a Adriana, quem mais?
Será que está falando de nós? Entenderam ou não? De quem o Emmanuel está falando? Desses espíritos que já estão integrados no infinito amor e na sabedoria suprema. Repito, Éder, Adriana e quem mais? Levanta a mão. Não é? Isso não é para nós, né? Nós sabemos que eles estão falando dos espíritos puros, espíritos superiores. Já chegaram ao infinito amor. Então ele fala, antes de chegarmos nessa condição, vocês vão de concordar conosco que esse dia vai distante em relação a nós. Estamos muito distantes dessa condição. Não é assim? Então, antes de chegar, ele fala, é natural que ocorram os erros, né? Tanto quanto o erro é natural no aprendiz em experiência na escola. Quanto mais a gente estuda, né, e o conhecimento até da doutrina sobre os princípios que a gente adota, ajudam muito a gente a compreender muita coisa. Nós sabemos que existe um processo evolutivo, estamos muito mais próximos do início do que dos fins, o que faz de nós crianças espirituais. Não é? Nós somos crianças espirituais e a nossa terra é chamada de mundo-escola. Perceberam a relação com a frase? Não é? Então nós somos alunos na escola do mundo. É natural que o aprendiz em experiência na escola tenha suas falhas. Então isso é muito importante a gente trazer para nós. Diminuirmos esses processos de, como dissemos, de autoflagelação e de culpa que às vezes carregamos. Quando a gente trata desse tema, é muito importante que ele seja trazido, mas ele tem que ser trazido com certo cuidado, não é isso? Que isso não pode ser entendido como um relaxamento na busca do processo de crescimento e melhoramento. Com exceção, pois não. Você até comentou sobre a busca para se melhorar, não precisa se autoflagelar. Mas isso também é relativo, né? Que a pessoa tem que ter uma noção de si mesma para ela não achar que qualquer esforço é a flagelação. Então ela tem que se esforçar um pouco e vai ser cômodo mesmo para você sair de alguns lugares. Sim. E eu tenho que sair, para sair dessa zona de conforto, é preciso um pouquinho de esforço. Não tenho dúvida. E não confundir isso com a autoflagelação, porque é confortável falar que eu estou me flagelando. Então eu não vou nem mexer com isso. Sim. Aí você vai ficando estacionado ali, né? Exatamente. Como é que você chama? Leandro. Não entendi? Leandro, não sei se deu para ouvir atrás, né? De alguma forma ele está corroborando aquilo que a gente, né, começou a dizer. Porque às vezes a gente se acomoda nesse processo em nome de não se flagelar, né? Você estaciona, não quer fazer esforço, não, senão isso aí vai gerar cansaço, desconforto. É isso que nós estamos dizendo. Porque tratar do tema para vencer as questões das cristalizações em nome do pecado, né? A gente precisa vencer isso, mas não pode cair num outro extremo, que seria esse relaxamento do processo de crescimento. Todo processo de subida requer suor, muitas vezes lágrimas, não é? Mas o que a gente está falando é o excesso desse processo que leva à autoflagelação, essas coisas que não convêm, né? O preço da evolução a gente sabe, tem que ter esforço, não é? Tem que ter esforço. Mas a gente precisa fazer isso com mais leveza, saber que a gente tem uma trajetória a ser seguida, né? Tivemos falhas dessa e de outras experiências, olhar para trás, tornar-se responsável por aquilo que fez, mas não ficar cultivando expressões de culpa que paralisam a nossa marcha. É nesse sentido. Tranquilo? Vamos lá? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Trouxemos uma frase, uma colocação do Velho Testamento, definindo a extensão do amor e da misericórdia, né? O Criador não quer a morte do pecador, mas a sua redenção. E em o Novo Testamento, não podia ser diferente, né? Jesus dizendo que ele não veio para os sãos, ele veio, né, para os doentes. Né? Doentes somos todos nós. Se nós pensarmos no sentido de enfermidade moral, né? Ainda temos as nossas deficiências. Mas ele vem justamente em nome da misericórdia do Criador para auxiliar-nos no processo do nosso arrependimento, né? Redirecionamento do nosso passo. A gente fala isso com alguma frequência, a gente aprendeu isso, né? E fala com alguma frequência. Qual que é a proposta da vinda do Cristo ao nosso planeta? Por que Jesus veio ao mundo? Né? Quando a gente estuda o processo ainda da evolução, nós vamos lembrar.
Todo o nosso processo de crescimento, no início, foi com base em dos impactos. Fizemos escolha, pá, não é por aqui, e dói. Pá, não é por aqui. Então a gente cresceu muito em torno da dor e do sofrimento, dos impactos da dor e sofrimento. Não só isso, né? Fizemos escolhas felizes, falou, opa, é por aqui. Também alguns caminhos nesse sentido. Vem um espírito que tem toda uma experiência, né, da sua carreira evolutiva. O Emmanuel vai falar que Jesus, a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis para dar uma dimensão da grandeza dessa alma, né? E ele vem até nós, em nome da misericórdia divina, dizer, olha, tem um caminho muito mais suave. Né? Se quiserem um caminho sem necessidade, tanto processo de sofrimento sem necessidade, está aqui o roteiro. Por isso que a gente estuda a mensagem do Evangelho. Para tirar as nossas concepções pessoais, né? Que nós temos as nossas teorias individuais, e buscarmos a lei divina, saber como ela funciona, para a gente poder se movimentar com tranquilidade dentro dela. Né? É muito nesse sentido. Essa passagem aqui, na verdade, é só para enfatizar a extensão da misericórdia divina a nosso favor, através do próprio Cristo. Não sei se alguém já leu o livro, há 2000 anos, imperdível, né? Romance do Emmanuel, vai retratar uma realidade lá, há 2000 anos atrás, né? O período em que o Cristo tinha entre nós. A Lívia é a esposa de um senador romano, não é isso? Ele muito fechado, né, do orgulho dele e tudo mais. Nós sabemos que esse senador orgulhoso é o nosso querido e benfeitor Emmanuel, não é assim? E a esposa dele é a Lívia, né? Ela tem uma serva de nome Ana, que era uma mulher muito dócil, e ela já seguia as mensagens de Jesus. E conversando com a patroa, que é a Lívia, né? Elas trocando ideia, a Lívia tem vontade de procurar Jesus, o Cristo. Inclusive, ela tinha uma filha doente, né? Queria levar para favorecê-la de alguma forma. O que acontece? Ela acaba buscando aquele processo. Eu não vou entrar em detalhes, né? Até para não dar, mas é só um trechinho que nós tiramos. Ela vai ao encontro, mesmo o Públio Lentz não sendo muito a favor, né, o senador, ela se veste de forma simples e vai ao encontro do Cristo. E ela é levada para a casa de um tal Simão, né, que lá era próximo lá das regiões onde Jesus fazia suas pregações, e ela, a Lívia, né, sendo esposa de um senador romano, começou a perceber a simplicidade das pessoas e viu como é que Jesus lidava com aqueles corações. Então está lá registrado, Lívia recebeu igualmente a sua parte, porque aqui está falando da multiplicação dos pães. Jesus, né, fez aquela multiplicação dos pães, e é muito interessante ver esse trechinho aqui comparado com as escrituras sagradas. Curioso a gente fazer esse paralelo. Lívia, então, recebeu também, né, a sua parte nessa distribuição dos pães, e ao ingeri-la, a sua parte, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desoluto. Isso aqui que a gente queria reforçar aqui, ó. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. Né? Então Jesus nunca fez acepção de pessoas. Como foi dito antes, ele veio para os doentes, de natureza moral, acima de tudo. Né? Então, o socorro divino é especialmente para aqueles que têm maior necessidade. Então, essa ameaça com o fogo do inferno para aquele que se equivoca, né, vai na contramão da misericórdia do Cristo em favor de todos nós. Por isso que a gente precisa rever. Só reforçando, é isso que Kardec vai trabalhar lá no livro Céu e Inferno, no item que o Emmanuel escolhe para a lição de hoje. Tranquilo? Isso é interessante a gente pensar, porque nós vamos... Deixa eu pegar esse pedacinho aqui, né? Ele fala, ante as devastações do mal, apoia o trabalho que objetive o retorno ao bem. Onde haja desastre, auxilia a restauração.
mobiliza as forças de que dispões, sanando os desequilíbrios, ao invés de consumir ação e verbo, atitude e tempo, grafando a veneno o label da censura. Trocando em miúdos, né? Onde tiver uma dificuldade, não pense em crítica, não. Vai em busca das soluções. Né? Tem alguma expressão de erro? Não fica lá enfatizando a dificuldade, não. Vamos buscar, né, o que possa ser o melhor, é nesse sentido. Ante as devastações do mal, apoie o trabalho que objetive o retorno ao bem. Né? Isso é muito interessante a gente parar e pensar. Eu queria só recordar a questão dos nossos erros, né, que a gente precisa ressignificar. Vocês já leram o livro Nosso Lar, né? Quem já leu aqui a obra de André Luiz? Nosso Lar, pelo menos, acho que a maioria das pessoas já leu. Quem podia levantar a mão? É bastante gente, talvez vocês vão recordar, bacana. É uma sequência imperdível, né? Nós vamos ver lá, no livro Nosso Lar, o Lísias caminhando com o André Luiz, não é isso? E o André Luiz começa a fazer perguntas, recém-desencarnado, ou melhor, recebido, né, na cidade Nosso Lar. Ele então começa a fazer perguntas a respeito da possibilidade do contato com os familiares. E o diálogo é muito interessante, por quê? Porque o Lísias começa a dizer daquele momento em que estava vivendo, comparado a quando surgiu a colônia Nosso Lar. Então ele fala, quando surgiu a colônia de Nosso Lar, o governador aqui era um outro, né? E as pessoas tinham a possibilidade de entrar mais costumeiramente com os familiares que ficavam aqui no mundo físico. E isso trazia um transtorno muito grande, porque qualquer dificuldade nos familiares trazia desconforto para eles, virava uma calamidade pública, que ele falava lá na realidade espiritual. E aí ele fala assim, o ex-governador, talvez demasiadamente tolerante, e ele fala que a bondade excessiva leva à queda, às indisciplinas. Vocês vão lembrar dessas colocações lá. Eu peguei naquela frase e falei, gente, que coisa curiosa. Nós estamos falando aqui nossas falhas, nossos erros e tudo mais. O André Luiz está destacando nesse registro, né, na fala do Lísias, a falha de um governador da cidade de Nosso Lar. Pensaram entenderam o que a gente está dizendo? Um espírito, para chegar a ser um governador de uma cidade espiritual como Nosso Lar, não é um espírito qualquer. Não é um espírito qualquer. E, no entanto, ele também comete falhas. Né? Talvez demasiadamente bom. Perceberam? E a gente numa exigência de querer acertar sempre, né? De não querer presunção da nossa parte. Né? Importante a gente pensar. Agora, é muito importante o que ele está dizendo, porque se nós estamos iniciando a nossa fala fazendo referência a nós outros, né, a mim mesmo, no sentido de eu corrigir os processos da minha culpa, para que ela não tenha uma dimensão que me trave o processo do crescimento, isso aqui remete também à falha dos outros. Né? O Emmanuel vai trabalhar também muito em função da falha dos outros. Porque às vezes a gente não é condescendente com a gente, às vezes é muito rigoroso com a gente, isso acontece com frequência. E quando nós temos essa cobrança excessiva, normalmente nós irradiamos ela em torno, tornando cobradores severos em quem está à nossa volta. Então, são dois posicionamentos que precisam ser revistos. Esse excesso, né, de cobrança em relação aos nossos erros e o estender dessa postura para aqueles que estão à nossa volta. Tá? Por isso que ele vai remeter a isso. Né? Onde haja desastre, auxilia a restauração, não fica lá apontando o dedo. Não fica lá apontando o dedo. No livro Seara dos Médiuns, tem um texto interessante para a gente refletir. Não vou ler ele todo, mas ele vai falar das nossas falhas. Também é do Espírito Emmanuel, no capítulo 51, Bons Espíritos. Em determinado trecho, o Emmanuel vai dizer: sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade. Olha que frase importante, né? É que nós dissemos. Muitas vezes nós erramos deliberadamente. Sabe que não vai fazer e ainda assim fala, vou fazer. Né? Às vezes acontece. Esse é delicado. Né?
Mas ele fala, sabes que te enganas muitas vezes, apesar do teu devotamento à verdade. E que em muitas circunstâncias pareces abraçar a ingratidão e a agressividade, não obstante o propósito de honrar a justiça. E por esse motivo dignificas todos aqueles que te estendam bondade e compreensão. Será que a gente pode dizer assim, né? Ele está dizendo, todos nós queremos acertar, mas de vez em quando, mesmo em nome desse desejo, equivocamos. E é tão bom quando chega alguém e não aponta o dedo, pelo contrário, nos conforta. Não é isso? Respeitas quem não te dá prejuízo. Admiras quem não te fere as convicções. Estimas a quem te ajuda sem perguntar. Abençoas a quem não te cria problemas. Agradeces a quem te aprecia a nobre intenção. Que às vezes há pessoas que falam, mas eu entendi, eu sei qual era a sua intenção, embora a decisão não tenha sido a melhor. Né? Em suma, recolhes reconforto e felicidade de junto de todo aquele que te aceita como és, amparando-te às necessidades, sem exigir-te certificados de perfeição e exames de consciência. Isso aqui acho que a gente devia levar no bolso como para casa para nós. Exercícios diários, vou repetir. Recolhes reconforto e felicidade junto de todo aquele que te aceita como és. Será que a gente se aceita como a gente é? Primeiro eu vou fazer em relação a nós mesmos. Será que nós não temos muito de perfeccionismo? Não é? A gente vem aqui à frente, vem trazer um estudo, né? A gente ficava estudando, falou, nossa, seria tão bom, né, se todo mundo gostasse. A preocupação devia ser essa? A preocupação devia ser, será que o conteúdo que está circulando vai ser bom para mim e para as pessoas que possam estar ouvindo? Assim? Porque a gente não aceita como a gente é, eu sei muito bem quem poderia estar aqui, quem deveria talvez estar aqui em nosso lugar com muito mais propriedade. Mas enquanto não tem, estou eu mesmo. Né? Então a gente vai fazendo o que dá conta. Eu fui chamado a isso, é isso que eu quero fazer. Vou fazer da melhor forma e tudo mais. Mas eu tenho que me aceitar como eu sou, sabendo que tem erros, tem falhas e tudo mais. Tudo bem. A proposta aqui não é de levantar aqui um pódio. Deixa eu ver quem é o melhor, quem vai levar a taça. É isso aqui que nós estamos disputando aqui? Não, não é. Né? Pois não? Quando a gente convive com uma pessoa egoísta, aí a gente peca. Por que ele é tão egoísta? Por que ele tem que ser assim? A gente está pecando duas vezes. Nós erramos o alvo. Desviamos da rota. Né? Porque a gente precisa, mais uma vez, ressignificar esses processos. É o que ele está dizendo. Né? Aceita, e todo aquele que te aceita como és, amparando-te as necessidades sem exigir certificados de perfeição e exame de consciência. Né? A gente fica exigindo do outro a perfeição dele. Né? Ó, esse cisco aqui você... a gente às vezes é difícil. O governador, que ele tinha um erro de ser demasiadamente tolerante, Sim. aí eu queria pegar um pouco Pois a não. relação que ela comentou. Sim. Como encontrar esse equilíbrio? Porque tem pessoas que parecem que, tipo assim, nunca amadurecem. Será que é só a gente que tem que fazer essa reflexão? Como lidar com uma pessoa assim? Porque parece que ela leu minha mente, que eu estava contrário, estava uma pergunta parecida com essa. A amiga espiritual estava aí, você não falou nada e veio aqui. Mas repete a sua colocação. Assim, abre para eu entender qual o ponto da colocação dela que te... É como lidar com essa pessoa que parece ser egoísta? Sendo que a questão que você colocou do governador, que ele tinha como erro ser demasiadamente tolerante. Como Entendi. encontrar esse equilíbrio? Vou simplificar dentro do próprio estudo. Isso é uma demonstração de como nós ainda vamos errar muito no desejo sincero de acertar. É o que ele fala aqui. Logo no início. Apesar de ter o devotamento à verdade. Então nós temos um desejo muito grande de acertar. Mas para chegar nesse ponto perfeito, a gente faz aquele movimento pendular, muitas vezes.
A gente sai de um extremo e fala, nossa, não é assim, não, eu aprendi que não devia ser assim. Em vez de fazer isso, a gente faz isso. Aí você vai para um outro extremo. Né? É aquela pessoa que era uma cobrança, né, incisiva, dura e tudo mais, aí começa a ser aquela pessoa extremamente tolerante e permissiva. Por isso que encontrar esse meio é difícil. A experiência que vai nos capacitar em muita coisa. Não adianta eu falar para você no campo puramente teórico e a gente sair daqui pronto. Não é assim. O Emmanuel, inclusive, vai falar com 2 frases nessa lição a respeito disso. Ele falando dentro do campo do aprendizado, o que ele vai dizer? A educação não forma autômatos, a educação não forma robôs. Por que talvez ele esteja dizendo isso? Você pega um robô, ele estiver lá, né, fazendo o aplicativo que você programou para ele, não foi bom, você vai lá, ajusta uma pecinha, ele faz uma outra programação. Assim? No campo humano pode ser assim? Você muda uma pecinha, um conceito, você já é outro? Não, não é assim que funciona. E na sequência, a ordem universal não cria fantoches, não é? Não está o criador com as marionetes ali, ele faz o movimento e a gente corresponde. Não, não é assim. O irmão está clareando isso para a gente. O nosso processo tem a ver com a nossa participação, com a nossa construção. E essa construção requer esforço. Esforço no campo da observação. Deixa eu ver como é que as pessoas lidam com essa questão e como é que a resposta é da forma dela agir. Não é? Então, na sua experiência, você vai recolhendo elementos que vão te capacitando para ter esse discernimento maior, mas isso é com o tempo. Lembra quando ele falou dos espíritos superiores, que já vivem um infinito amor. Pelo volume de experiências já vividos, né, e atentos às possibilidades do crescimento, levaram muito tempo para chegar à condição que eles estão. Hoje eles sabem medir entre amor e justiça, né, com precisão. Então eles, às vezes, encaminham um coração com muita segurança, mas isso é terreno de conquista. Então você me pergunta, como alcançar esse equilíbrio? Experimentação. Observa o campo da vida, reflete sobre o que a gente estuda, olha na revelação trazida pelos benfeitores e observa em torno como é que isso funciona no laboratório da existência. Como é que a gente lida de uns com os outros, como isso funciona. Porque ainda tem um detalhe, eu volto a você, ainda tem um detalhe significativo, que a gente fala isso, eu preciso desenvolver esse nível de tolerância com o outro, mas sem ser permissivo, não é esse equilíbrio que você está dizendo? Eu preciso alcançar esse equilíbrio. Às vezes a forma de lidar com o nosso irmão aqui, ó, vai ser uma, mas na hora de lidar com o Cássio aqui vai ser outra, porque o jeito que ele apresenta, acontece isso com os filhos, né? Cada um é de um jeito. Às vezes com o outro você tem que ser firme na fala, não pode fazer isso. Com o outro você não precisa ser firme, aí isso aí não convém. Né? Até o tom que você usa é diferenciado de conformidade com a demanda. Né? Uma pessoa dócil, você vai tratar ele de uma forma tranquila, ele entende fácil. O outro, você não vai poder fazer isso. Pega o livro Os Mensageiros, lá vai ver a senhora Isabel tratando dos filhos. Né? As filhas, aquela coisa dócil, pode falar com o Joãozinho, e eles falam. E o André Luiz fica assim, impressionado com essa capacidade que ela tem de administrar os processos, temperando o sentimento, esse amor e essa justiça. Né? Você que me chama. Isso que você falou foi muito interessante, que ela também fez uma pergunta, que todos nós vivemos algo parecido no campo das relações, em pessoas que às vezes são difíceis. E o que você falou sintetiza no autoconhecimento, que aí você vai trazendo esse autoconhecimento da experimentação, e vai chegando no ponto de se conhecer a ponto de saber os seus limites com tranquilidade. Mesmo que o seu limite seja algo que foge daquilo que você almeja, eu almejo ser bom, mas o meu limite agora é esse, eu me conheço o suficiente para não levar culpa. Eu sinto muito, eu não consigo lidar com isso. Isso está me deixando muito mal. Quem sabe lá na frente eu consiga lidar. Aí você vai saber lidar com essa pessoa de uma maneira muito mais tranquila, sem aquela raiva que dá no corpo, você vai ficar mais abrandado, sabe? Sim. Assim, é difícil. Sim. É a nossa estrada, mas ninguém prometeu facilidade para nós no campo das conquistas. Se as conquistas fossem assim tão fáceis, não teria mérito. Né? É interessante. O que você está dizendo é o que ele falou daqui dos certificados que ele falou, né? Como é que está aqui, gente? Amparando as necessidades sem exigir-te certificados de perfeição. Então as pessoas, às vezes, em nosso meio, às vezes a gente ouve, né? Ah, você está fazendo isso? Não, e é espírita?
Como se espírita fosse santo. O que acontece muito se você lidar com uma pessoa que está nesse processo bem aprofundado de egoísmo e você quer lidar com essa situação, e você fala, para mim basta, é a pessoa te acusar de covarde, só que se você estiver tranquilo com você mesmo, essas acusações não vão te pesar mais. Porque as pessoas usam isso para aprisionar, né? Sim. E você, pela sua culpa que você já traz, te aprisiona. Aí você vai se libertando devagarzinho. A exploração da culpa é um grande processo que a gente precisa vencer. Os processos obsessivos, as mais das vezes, figuram nesse capítulo. Porque conhecem, porque conviveram conosco experiências que se foram, sabem dos nossos pontos frágeis e nos recordam dessas fragilidades. E se a gente ficar preso nessa condição, nós não caminhamos. O processo obsessivo é muito nesse sentido. E processo obsessivo não é só de desencarnado para encarnado. Não é? Não tem de encarnado para encarnado? Né? A gente com a gente mesmo. A gente com a gente mesmo, a auto-obsessão. Não é isso? Eu estou com a minha esposa, o que você está pensando? Estou querendo saber, né, o que ela está pensando. Por que você está perguntando isso? Né? Então a gente tem muito essa coisa de domínio sobre o outro e tudo mais para você vencer. Então aquilo que você falou, né, a gente entender a nossa condição evolutiva é importante para que não haja um excesso de cobrança, como a companheira falou. Não queira, né, ser perfeita, né, mostrar um certificado de perfeição ainda. Não. É a busca? É. Essa é a diretriz? É. Nós temos um roteiro a ser perseguido? Temos. Mas se permita entender que você está encaminhada nessa busca. Se nós chegarmos na realidade espiritual com a consciência tranquila de ver, eu procurei fazer o melhor, nós vamos estar tranquilos, bem tranquilos. Tá? Diga, Patrícia. Os transtornos psiquiátricos, né, vem uma das causas desse processo de culpa. Sim. Inconsciente mesmo, né? Exatamente. Então, quantas pessoas hoje, né, estão com uma depressão, transtornos de pânico, né, uns transtornos até mais sérios, que às vezes, né, a gente não tem como pegar essa causa, mas a gente já tem estudos falando, né, do processo, até de culpa dessa existência mesmo, né, da dificuldade de lidar com o trauma, Isso. ou de vidas passadas também. Não tem dúvida. A gente conhece tantos casos, né, seja aqueles que estão nas obras, seja aqueles da experiência comum mesmo, né? A gente trabalha em atendimento fraterno, a gente escuta muita coisa nesse sentido. Por isso que esses estudos são importantes, são coisas simples, até de certa forma já conhecidas, mas precisam ser reforçadas para a gente possa vencer esses processos de culpa que estão paralisando a nossa vida. Um espírito, por mais endurecido que ele seja, eu tenho certeza que nós somos distantes disso, um espírito profundamente endurecido, ele não está perdido. Nós vamos ver isso aqui. Tá? Você pega um livro, Libertação, você vai ver um espírito de um Gregório, a que níveis de dificuldade ele chega a exercer, né, em nome da maldade, da perversidade, mas ele vai ser socorrido, ele vai ser amparado. Pois não? Oi? Oh, desculpa, Alessandro. Diga lá. Quer falar para mim? Então, pegando um pouco da casa, do nosso aprendizado, poderíamos dizer, então, por exemplo, é necessário passar pelo extremismo e até mesmo pela conformidade, para que a gente possa ter experiência desses campos e achar o que podemos dizer. Só não entendi a primeira palavra. Você falou do extremismo e... Você colocou a vezes, fez o exemplo, né? Da esterilidade e da conformidade. Entendi. Se faz necessário passar pelos dois para Olha, achar equilíbrio como ensinamento, como uma eu não vou fechar a questão, mesmo porque a gente está lembrando que o próprio Livro dos Espíritos fala que nós passamos pela feira da ignorância e não necessariamente pela do mal. Né? Só que nós somos espíritos, já temos uma trajetória, e no mundo de provas e expiações dá para ter uma noção de que boa parte de nós tivemos falhas graves, sim, de experiências que se foram. Pode ser que isso impacte um pouquinho na resposta que possa ser dada, não sei se dá para entender. Mas o que acontece? Se eu pensar, mesmo um espírito incipiente, né, o que ele não tem experiência suficiente, é natural que ele faça escolhas equivocadas. Né? Nós pensamos, por exemplo, nas questões da afetividade, nós estamos lendo isso há pouco, nós estamos agora nos transferindo da poligamia para a monogamia. Hoje.
tá? Hoje. Então, foi preciso que a gente passasse por aquelas expressões, né, de poligamia, tal, porque aquilo foi uma construção. A gente vem do reino animal e tudo mais, né? Então, essa animalidade ainda vigora muito. Hoje nós estamos tentando, tem as questões culturais dentro disso e tudo mais, hoje nós estamos caminhando para a monogamia, desculpa. Então, se nós trouxermos esse conceito, estou falando de afetividade, sexualidade, para outros campos de conhecimento, eu acho que reflete a mesma expressão. Então, às vezes, nessa coisa de querer, né, equilibrar isso ou aquilo, nós ainda temos os extremos da nossa falta de experiência, ou da nossa incipiência. Por isso que é importante conhecer esse processo para a gente ser mais tolerante com a gente no sentido de entender o processo, não de acomodar-se dentro dele. Isso está claro, não está? Não sei se está claro. Mais alguém? Tranquilo. Bom, falamos aqui, né? Amparando a necessidade sem exigir certificado de perfeição e exame de consciência, só a última frase. Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Então ele falou de tudo isso aqui. Eu gosto daquela pessoa que não me dá prejuízo, né? Que não me fere as minhas convicções, que me ajuda sem perguntar, não cria problema para mim, sabe das minhas intenções, não critica. Então ele fala, se você percebe tudo isso, né? Pelo auxílio que recebes, conheces perfeitamente o auxílio que podes prestar. Então, se nós gostamos disso para nós, quando nós temos os nossos erros, encontramos pessoas que têm tolerância para com as nossas falhas, é tão confortante isso. Você tem uma pessoa, né, um familiar, um amigo, uma pessoa que passa pela sua vida e tem esse nível de compreensão, é tão confortante para nós. Por que não fazemos isso aos outros? Não é? Ao invés de ficarmos pondo o dedo na ferida, apontando dedos, etc. Acho que é muito isso a respeito da questão da falibilidade. E é o que ele, de alguma forma, está enfatizando aqui. Né? Onde haja desastres, auxilia a restauração. É esse o caminho. É esse o caminho. Nesse texto ainda, ele dando sequência, ele vai falar que, dizendo isso, né, e muitas vezes nós vamos encontrar na experiência comum muitos desafios no capítulo das falhas. Olha o que ele vai escrever, voltando ao texto aqui. Viste homens e mulheres cercados de apreço público aniquilarem existências preciosas, derramando sangue de corações queridos em forma de lágrimas. Eu nunca vi uma página tão atual igual a essas. Né? Viste homens e mulheres cercados de apreço público aniquilarem existências preciosas, derramando sangue de corações queridos em formas de lágrimas. Nós estamos vivendo um período, por exemplo, é só um, podia ser muitos outros, de guerras, por exemplo. Né? Muito delicado, muito triste, se a gente for pensar. Surpreendeste cidadãos abastados, aparentemente felizes, que humilharam os próprios pais, reduzindo-os à extrema pobreza, ao preço de documentos espúrios. Entenderam o que está falando? Né? Nós estamos revendo ali um livro E a Vida Continua. Aí nós vamos dizer lá o Caio Serpa. Perguntei do nosso lar, quem já leu o E a Vida Continua? Bem menos, né? A maioria das pessoas leu só o nosso lar. É muito bom, não percam essa sequência, gente. Essa série é muito, muito importante. Mas nós temos lá o Caio Serpa, não é isso? Que se casou com a... Se casou não, ele estava lá para se casar com a Vera. A mãe da Vera era Elisa. E ela tinha um processo de uma influência espiritual muito severa. Né? O Caio Serpa era um advogado, não é isso? E incomodado, que a senhora, ele chama ela de a velha, né? Até uma desconsideração com aquela senhora, ele começa a incomodar com a questão da sogra, e ele pressiona a futura esposa, a Vera, futura esposa, para que ela interne ela, coloque essa velha no hospício e tudo mais. Pressiona, ela gosta, a Vera gosta muito dele, o advogado, o Caio Serpa, ele acaba cedendo alguma coisa, porque realmente ela está precisando de ajuda. E ele então começa a conversar com a sogra, ele mesmo,
convencendo ela que ela deveria fazer um tratamento, né, que ia durar lá 2, 3 dias. E em nome disso ela achou justo e aceitou o processo de tratamento. Só que ele era um homem de muita influência. Então, enquanto estava lá naqueles 3 dias, né, que de alguma forma foi combinado com ele, né, ele foi movimentar suas influências e papéis e tudo mais. Já tinha pressionado a sua futura esposa, conseguiu os papéis que precisava, se tornou o procurador dos bens da Vera e da mãe Elisa. É isso? Todos os bens. Aí passaram os 3 dias, a Elisa está lá em contato com ele, fala, eu queria muito ver a minha filha. Não, não vai poder ver não. Quando tiver com esse desequilíbrio, não tem não. Seco assim. Quem puder ler a vai ver. Né? Não, mas não, não vai poder não. Tá, não. E foi deixando ela lá. Olha a dor dessa mulher. Né? Perdeu todos os seus bens, tinha lucidez para não estar ali, ela tinha uma questão mediúnica, não podia nem mesmo ver a filha, que não foi lhe permitido. Em nome do quê? Do interesse. Então, são retratadas experiências nessas obras, a gente costuma dizer, não é, gente, uma ficção, aquilo não é obra de ficção. Tá? A série André Luiz são experiências retiradas no cotidiano nosso, vidas que experimentaram aquelas histórias que estão ali. E isso dá o que pensar na gente. Nós já trouxemos esse caso aqui, que o Haroldo que conta muito, que o Chico estava certa feita com um casal em São Paulo, vocês vão recordar, quem estava aqui. Ele ia muito na casa desse casal, né? E quando ele ia para São Paulo, eles que hospedavam ele e tudo mais, ele estava lá na casa desse casal. E parece que nesse dia ele estava terminando de psicografar uma das obras da série André Luiz, é o Entre a Terra e o Céu. E terminado de psicografar, ele convidou ao esposo, né, e a moça, falando, eu preciso em tal lugar. Quando ele pegou lá o endereço do lugar, era um lugar muito longe. Ele falou, Chico, você já viu as horas? Era quase meia-noite, entre 11h30 e meia-noite. Ele falou, já são 11h30, meia-noite, esse lugar aqui é muito longe. Ele falou, mas eu preciso ir lá. Mas se nós saímos daqui, eu num outro bairro, você não sabe, a gente não sabe onde que é. Ele fala assim, eu sei. Você sabe onde que é? Sei. O Chico morava aqui e ia visitar ele em São Paulo. Eu falei, eu sei. Então vão. Subiram no carro. Andaram. Ele falou, até aqui eu sei. Agora você falou que sabe onde que é, esse aqui é o bairro que você está falando, mas eu não conheço nada daqui. O Chico, vira aqui à direita, vira à esquerda, blá, 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 blá. Para aqui em frente a essa casa. Chegou lá. Eu acho que o Gueiro é o Emmanuel, né? Mas chegou lá em frente à casa. Não é isso? Desceu do carro, o casal ficou no carro, desceu, foi lá e fez uma prece sentido. Terminou a prece, subiu no carro. Podemos ir embora. O esposo falou, puxa vida, já eram quase 2h da manhã, quando que eles andaram de carro? 2h da manhã. Ele pensou com ele, falou, não podia ter feito a prece lá? Foi só para fazer a prece. E aí ele não aguentou, perguntou para o Chico, Chico, nós saímos lá daquela distância para vir aqui, só para você fazer uma prece, é isso mesmo? Ele falou, é. Para te falar a verdade, os personagens do livro Céu, Entre a Terra e o Céu, moram hoje aqui. Eu vim fazer aqui um preto de respeito à experiência deles. Olha que bacana, né? Mas por que nós trouxemos isso? Eu de vez em quando fico lendo as obras assim, né? Aí eu falo, será que nós não somos daqueles corações que estavam ali? Já passou na cabeça de vocês isso? Você lendo lá, né? Quem tem vidas sucessivas tem toda a chance. Assim? Eu sei que tem muitos aqui, né, nosso lar lá vai achar que eu mentor isso, né, o guia isso. Eu estou mais lá no Libertação para o Gregório, sabe? Então, assim, estou achando que eu fui esse cara. Mas mostra a questão dos nossos erros. Né? A gente fala em tom de brincadeira, mas as nossas experiências muitas vezes foram severas, difíceis, como essas que foram narradas aqui, que o Emmanuel está dizendo, né? Daqueles que prejudicaram os pais pelo espúrio, documentos, etc. Talvez tenhamos histórias na nossa experiência, mas o que importa é daqui para frente, daqui para frente.
Assinalaste pessoas açucaradas e sorridentes que induziram outras ao suicídio e à criminalidade, sem que ninguém as detivesse. Identificaste os que abusaram do poder e do ouro, erguendo tronos sociais para si próprios, à custa do pranto que fizeram correr, muitas vezes com o aplauso dos melhores amigos. E conheceste carrascos de olhos doces e palavras corretas, que escamotearam a felicidade dos semelhantes, abrindo as portas do hospício ou da penitenciária para muitos daqueles que lhes confiaram os tesouros da convivência, sem que o mundo os incomodasse. Apesar disso, não necessitas enlamear-lhes o nome ou incendiar-lhes as sendas. Todos eles voltarão ao quadro escuro das faltas cometidas, através de continuadas reencarnações em dificuldades amargas nos redutos da prova, a fim de lavarem a consciência. Então, por que a gente está reforçando isso que o Emmanuel está dizendo? Né? Porque a gente olha no mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ver muitas lutas, situações complexas sendo levadas a efeito. Né? Conversando com a companheira essa semana, ela hoje faz parte de um trabalho onde é um trabalho todo de inteligência, que é para desmanchar ou desmontar as tentativas que eles fazem de, como é que chama essa aglomeração econômica, como é que chama isso? Me ajuda aí. Aquele grupo fechado no campo econômico para ganhar muito, cartéis, obrigado. Os cartéis econômicos, gente, o que ela conta, a gente fica de queixo. É no campo da farmácia, né, onde mexe com a saúde de pessoas. E ele fala, você não acredita a quantidade de tentativas nesse sentido, nas mais diversas áreas. Então, se você for olhar aí fora, né, espero que só lá fora, quanta coisa complexa sendo levada a efeito, a gente fica preocupado com essas questões. E, às vezes, movimenta algum sentimento menos feliz em relação a esses corações. Ele está dizendo, não faça isso. Essas pessoas estão vivendo experiências infelizes, mas hoje, mais amanhã, vão voltar à revolta da experiência, vivendo os processos de correção e melhoria. É o que estamos fazendo aqui hoje. Né? Importante não levar dessa forma. E ele continua. Todas as vítimas das trevas serão trazidas à luz, e todos os caídos serão levantados, ainda que para isso a esponja do sofrimento tenha de ser manejada pelos braços da vida em milênios de luta. Olha que frase significativa, né? Então ele está dizendo, mesmo aqueles espíritos endurecidos, como nós tínhamos iniciado, serão um dia trazidos à luz. Tá? Claro, não é de um processo mágico, né? Não é. Isso aqui só vem enfatizar a expressão da misericórdia superior. O Criador nos procura sempre, sempre, para os processos de melhoria. Isso é a extensão da sua misericórdia. É esse o papel dos espíritos superiores, e em busca dos corações sofredores, para aproximá-los da condição deles, os espíritos melhores, os bons espíritos. Né? Então isso deve ser para nós um campo de conforto. Saber que tem corações que zelam por nós com muito carinho, para que a gente supere as nossas dificuldades, para que a gente corrija o nosso passo e encontre posições mais felizes. E assim como é bom para nós, né, saber desse amparo, dessa assistência, procuremos estender isso para alguém que esteja à nossa volta. Comecemos pelo nosso lar. Né? Comecemos pelo nosso lar. Às vezes vemos, até um companheiro no campo da família em expressões muito complexas. Não percamos de vista o que está sendo trazido. Todas as vítimas das trevas serão trazidos à luz. E é interessante a colocação que o Emmanuel faz, que ele não fala, todos os perversos, falou isso? Não. Todas as vítimas das trevas. Vítimas das trevas. Às vezes manifesta na atividade mediúnica um espírito muito difícil, muito endurecido, e a reflexão primeira que vem para a gente é assim, que estradas esse companheiro já não percorreu? Que experiências difíceis talvez ele tenha vivenciado para chegar hoje com essa disposição?
E claro, vem outras paralelas, quiçá com a nossa contribuição, né? Para chegar ali daquela forma tão complexa. Vale o que pensar, né? Muitos corações vão... O livro, com licença, só Pois não. você citou o livro há 2000 anos, acho que cabe aí também uma outra observação. Uma coisa que me tocou muito no livro, quando a Lívia desencarna, que ela vai para as esferas e experimenta, e ela fala para o companheiro dela, que eu esqueci o nome, ela experimenta aquela beleza, aquela glória, e ela fala para ele, nossa, vale a pena voltar quantas vezes for necessário, Sim. por nós, pelos nossos irmãos. Isso traz para a gente um conforto. Muito. A gente fica tão aqui, nossa, que dificuldade. E ela falando isso, você lendo como uma verdade mesmo, isso te ajuda, né? Estimula. A saber, te estimula a ter mais coragem para ir seguindo, para alcançar, né, um dia Sim. essa paz, né, que ela experimentou, assim. Que a gente fala de milênios de luta que vale a pena, né? Vale muito a pena, né? A gente pode simplificar muito essa caminhada. Na atividade mediúnica, né, a gente tem às vezes a oportunidade disso, de vez em quando a gente gosta de citar. É muito confortante amigos que falam, nós estamos aqui te aguardando. Né? É aquele mesmo agrupamento que estimulou para que a gente viesse. Mesmo agrupamento, não são poucos, corações que nos amam, nos querem bem. Então nós estamos aqui te aguardando. É mais um pouquinho, vença essa etapa. Daqui um pouquinho nós estamos de volta. Gente, isso é muito confortante. Né? Sabe que a gente nunca está sozinho. Leiga, qual a diferença entre vítima das trevas e caídos? Mas o caído, de alguma forma, já é a vítima das trevas. Né? Não existe a expressão do demônio, né? O ser teratológico voltado ao mal, isso não existe. Existem espíritos imperfeitos que, pela ignorância no sentido de ausência de conhecimento, ainda praticam a perversidade. Sim, isso existe. Então, muitos corações são vitimados por essas trevas, né, que é a maldade ali produzida. Né? Então, quem é vitimado por isso acaba sendo dos caídos. Tá? Mas é importante nós lembrarmos que desses espíritos, mesmo em expressões de muita perversidade, eles trazem em si os mesmos atributos de mortalidade que nós carregamos, e mais hoje, mais amanhã. Eles são trazidos de novo a expressões mais felizes. Há muitos espíritos que acreditam que já foram exilados do socorro divino, isso não existe. O socorro divino sempre nos procura. É uma pena que a gente muitos de nós às vezes só acordamos para essa realidade pela exaustão do sofrimento. Aí a gente fala, não aguento mais, ele tenta. Porque a gente podia simplificar essa caminhada muito antes. Espíritos, às vezes, com inteligência, que você fala, meu Deus, que nível de inteligência que esse espírito tem. Se ele deixasse as expressões menos felizes e aplicasse o terreno do bem, ele fazia, nossa, podia fazer muito em favor de tantos, né? E experimentar uma alegria, uma felicidade que há muito ele desconhece. Né? Então tem muito a ver com isso. Tá? Finalizando, que o nosso tempo já foi, o Emmanuel encerra a página dizendo, isso porque as leis divinas são de justiça e misericórdia. Não é só um Deus bonzinho, naquela concepção nossa. Né? Ah, não, Deus perdoa tudo. Não é isso, não. Existe uma expressão de justiça. Tá? Porque senão nós não nos corrigiríamos, não nos tornaríamos corações melhores. Se Deus fosse completamente permissivo, não é assim? Não é assim. Existe uma expressão de justiça, mas também muito de misericórdia e a providência inefável, né, que não dá para ser medida, jamais decreta o abandono do pecador. Isso aqui é muito confortante. Tá? Jamais decreta o abandono do pecador. Ninguém ao desamparo. Como diria, como já disse um companheiro muito abalizado hoje na realidade espiritual, o inferno existe, permanece nele quem quer. Porque o socorro divino está só aguardando. Quer seguir para frente? Minhas mãos estão aqui. Né? Sigamos com eles, vamos juntos. Nós ficamos por aqui, pois não. Pode falar, não tem problema não. Tem um livro que você não encontra mais, Fim dos tempos. E ele fala da terceira
Aí a gente está vendo o que está acontecendo. Isso tinha que acontecer ou isso podia ter sido evitado? Ou já estava programado? O mal ele não pode ser determinismo divino. Não existe determinismo divino para o mal, é o inverso. O determinismo divino é para o bem. Tanto é que queiramos ou não, e é consequência do que está sendo dito ali, queiramos ou não, nós vamos nos tornar corações melhores. O estender essa estrada para muitos milênios ou simplificá-la por um tempo muito mais suave está em nossas mãos. Mas não existe determinação divina para o mal. Então, a guerra ela é consequente das nossas imperfeições. Ela pode ser previsível, mas ela não pode ser uma expressão de destino fechado. Né? Tem muita gente que confunde isso, eu não sei se ajuda, quando se faz referência a Judas Iscariotes. Né? Como se ele tivesse vindo à experiência humana para atrair o Cristo. Né? Jesus fala, faça o que você veio, alguma coisa assim, né? Faça o que você veio para fazer. Fica parecendo que ele veio determinado para ser o traidor. Não existe isso. Né? Porque, na verdade, o Cristo seria traído, mas é porque estavam determinados por... Não, pela condição humana e os interesses que estavam em jogo, ele seria traído e crucificado. Não precisava ser o Judas. Tá? Se Judas estivesse mais atento naquele momento, ele sairia fora, o outro ia tomar o lugar, é bem verdade, porque os interesses eram muito grandes. Né? Mas não existia determinismo para aquilo acontecer. Determinismo não. Então a guerra, né, as guerras que estão aí, a gente tem que não só torcer, mas vibrar para que elas não aconteçam, ou pelo menos elas não se estendam. E segundo os benfeitores, as grandes guerras começam nas nossas guerras individuais. Quando os nossos pensamentos de inconformação, de ódio em relação à pessoa tal, se somam e geram as grandes guerras. Então comecemos da nossa parte cultivando a nossa paz. Enquanto estivermos estendendo essa paz em nosso meio, estamos contribuindo para uma paz maior, né? Somando com os amigos e benfeitores nessa direção. Ok? Já que foi citado esse exemplo, né? Possamos nos finais agora, na prece final do nosso estudo, lembrarmos dessas regiões de conflito e em prece vibrarmos em profundidade, em favor dessa harmonia, desse equilíbrio e dessa paz. Amado e Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, já nesses momentos finais da nossa participação, desejando que os valores que aqui circularam possam favorecer-nos a todos, a fim de encontrarmos caminhos mais leves e mais suaves, na direção de dias mais felizes. E seria muito pouco se nós desejássemos isso tão somente para nós. Que essas vibrações possam irradiar-se na direção de outros irmãos nossos. E hoje pedimos especialmente por aqueles que vivem em processos de conflito, dificuldades e guerras. Que os corações responsáveis por esses mesmos conflitos possam ser sensibilizados e façam a opção pela paz. Ampara-nos a todos e se conosco, hoje e sempre. Que assim seja.